Na escola dominical de hoje, nós vamos estudar o Evangelho de Mateus, no capítulo 15, os versículos de 1 a 20, conforme nos propõe o anuário litúrgico para esse domingo. A palavra do Senhor diz assim: Então, alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: Por que seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Eles não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, lhes respondeu: Por que também vocês transgridem o mandamento de Deus, por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre seu pai e sua mãe, e quem maldisser seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem: se alguém disser ao seu pai ou sua mãe, a ajuda que você receberia de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse: Escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas Jesus lhes respondeu: Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro disse a Jesus: Explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: Vocês também não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Neste texto, nós nos deparamos com um embate entre Jesus e os fariseus. Eles questionam a Jesus o motivo dos seus discípulos não lavarem as mãos antes das refeições. O que preocupa de fato os fariseus não é a falta de higiene dos discípulos, nem o comportamento inadequado, mas sim a tradição dos anciãos, conforme o versículo 2 nos aponta, né? Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? E Jesus lhes responde perguntando por que eles transgridem o mandamento de Deus. Aqui está a grande diferença de interpretação dos fariseus com Jesus. Os fariseus compreendem a lei como tradição dos anciãos, e Jesus compreende que a lei é o mandamento de Deus. E essa diferença não está simplesmente numa questão linguística, não é só a nomenclatura, mas sim a forma como eles enxergam as leis divinas. E é a respeito desse texto, então, que nós vamos conversar hoje, e para a gente compreender melhor esse texto, é necessário nós estudarmos alguns detalhes dele. O primeiro detalhe que eu quero chamar a sua atenção é quem são os fariseus. Fariseu é uma palavra derivada do hebraico perishut, que significa abstinência ou separação. A própria palavra já demonstra para nós que o grupo dos fariseus era um grupo muito isolado, muito separado dos demais. E isso fez com que os fariseus se tornassem praticamente um gueto religioso dentro de toda a estrutura do judaísmo. Eles são um grupo religioso judaico de grande importância na época de Jesus. É um grupo composto por homens que não fazem parte da linhagem sacerdotal. Então, eles são leigos. E estes homens compreendem a palavra de Deus, assim, na sua profundidade. Eles conhecem tão bem a palavra de Deus
que na grande maioria os escribas eram fariseus. Justamente pelo fato dos escribas manusearem a palavra de Deus, fazendo cópias dos pergaminhos. Eles precisavam conhecer muito bem, né? Afinal de contas, especialmente no tempo de Jesus, em que a língua mais falada é o aramaico, o hebraico ele vai deixando de ser uma língua comum para eles. E por conta disso, para ser um copista, né, um escriba, é necessário ter um profundo conhecimento do hebraico e é necessário ter um profundo conhecimento do que significa a lei de Deus para que sejam feitas as cópias com bastante fidelidade. Por isso, muitas vezes, quando Jesus vai falar alguma coisa dirigida aos fariseus, ele diz escribas e fariseus. Essa expressão já demonstra para nós que, na grande maioria, os escribas fazem parte do grupo religioso dos fariseus. Mas essa forma como eles costumavam cobrar das pessoas a tradição dos anciãos, que é a tradição oral, né? A tradição dos antepassados, que foram estudando a palavra de Deus e foram interpretando a palavra de Deus e que trouxeram para o conhecimento dos judeus a forma como eles deveriam agir para cumprir as leis divinas. Essa forma, essa tradição que era muito cobrada pelos fariseus. E os fariseus a cobravam de tal forma que eles, de uma maneira muito fundamentalista, eles chegavam a exigir das pessoas que cumprissem a lei exatamente da forma como eles interpretavam a lei. Né? E esses costumes que foram trazidos para o judaísmo por meio desses anciãos, dessas tradições, né, elas foram compiladas num escrito chamado Mishnah. E nesse Mishnah, os costumes eram descritos assim, com detalhes. Por exemplo, guardar o sábado faz parte da lei divina, está lá nos 10 mandamentos. Né? É uma forma de agradar a Deus, de reservar um dia especial para adorar a Deus, mas também de amar a si mesmo, dando para si um dia de descanso. Mas na Mishnah, o costume de guardar o sábado, ele é descrito em detalhes. O que você pode fazer, o que não pode fazer, como deve fazer, o que deixar de fazer. Todos os detalhezinhos, né? Quantos passos você pode caminhar no sábado, quantas coisas você pode pegar no sábado. Tudo isso era descrito, né, na Mishnah. E os fariseus queriam cobrar detalhes de cumprimento da Mishnah. Então, essa tensão entre os fariseus e os demais judeus sempre existiu por conta dessa cobrança exacerbada dos fariseus. Mas é muito interessante o ponto positivo do grupo dos fariseus. Eles conhecem a lei divina com tanta propriedade, eles conhecem o judaísmo com tanta facilidade e com tanta propriedade, que no momento do pós-exílio da Babilônia, quem ajuda na retomada da religião judaica é justamente o grupo dos fariseus, porque eles conhecem com bastante profundidade as leis divinas. Acontece que, muito embora eles conheçam muito bem a palavra de Deus, né, eles, por conta desse legalismo com que eles enxergam a palavra de Deus, eles acabam fazendo uma grande separação entre puros e impuros. E eles promovem, então, uma grande divisão entre as pessoas e uma falta de amor no trato com o próximo
por conta dessas cobranças e dessas separações entre as pessoas. Um outro detalhe que a gente precisa compreender, que está implícito aqui nesse texto, é a divisão que havia entre os puros e impuros. Por quê? A lei divina sempre conteve muitos aspectos para garantir a paz e o amor que nós temos nos nossos relacionamentos humanos, tanto no relacionamento com Deus, como no relacionamento consigo mesmo e no relacionamento com o próximo. Mas a forma como nós fazemos isso, ela pode tanto promover a vida e promover a paz e o amor, como pode também promover separação, promover distinção de pessoas, né? Promover um isolamento de muitas pessoas. Então, essas formulações humanas que eram feitas acerca de cada uma das leis divinas, elas por si mesmas, acabavam separando as pessoas. Uma delas é a questão, por exemplo, de guardar o sábado, a questão de lavar as mãos, né? Mas também outras questões. Por exemplo, na alimentação, haviam alimentos considerados puros e alimentos considerados impuros, como a carne de porco, o sangue dos animais. E aí, quem então tinha uma criação de porco, por exemplo, era considerado impuro. Quem dependia de trabalhar com o abate dos animais e por isso tinha um contato com o sangue dos animais, era considerado impuro. Uma outra questão de muita tensão, né, com relação a essa questão do puro e do impuro, da pureza, da impureza, era também na relação com o próximo. Por exemplo, não se podia tocar num cadáver. Quem trabalhava, então, na preparação do corpo de um morto, era considerado impuro. As mulheres, nos seus dias de menstruação ou nos dias de resguardo após um parto, por estarem sangrando, eram também consideradas impuras. Ninguém podia tocar nelas. Aliás, nem os objetos nos quais elas tocassem podiam ser tocados por alguém, porque isso era considerado como impuro. Então, se uma mulher se sentasse em uma cadeira estando nos dias de menstruação, ninguém mais podia sentar naquela cadeira, porque aquela cadeira estava impura. E ao sentar-se, você se torna também impuro. Veja, essa relação entre pureza e impureza separava muito as pessoas, né? Os enfermos. Um leproso, por exemplo. O leproso era considerado impuro. Por ser impuro, ele não podia ser tocado. E nem os objetos nos quais ele tocasse. Então, ele tinha que sair da sua casa. Ele era literalmente excluído de casa, do templo, das sinagogas, e ele morava à margem da cidade. Daí nasce, então, o conceito de periferia para os excluídos. Quem está à margem está na periferia. E quem é que fica lá? Quem não pode ser tocado. Os impuros habitam na periferia. E, curiosamente, Jesus é um cara que está sempre nas periferias. Porque ele está em meio aos leprosos, ele está em meio aos enfermos, ele está em meio aos lunáticos, ele está em meio às pessoas que, de fato, precisam dele. Ele chega a dizer, no embate com os fariseus, ele chega a dizer, olha, eu não vim aqui para os sãos, eu vim para os que estão enfermos. Jesus o tempo todo toca em leprosos, toca em cegos, a mulher com fluxo de sangue toca nele, e tantas outras questões que eram consideradas como impuras, eram justamente a especialidade de Jesus. Por que é que Jesus lida sempre com o impuro? Justamente porque ele quer auxiliar as pessoas que estão à margem, que estão à periferia, para que elas possam retornar ao seu lugar de
inclusivo, ao seu lugar de volta, né? Ele quer fazer com que as pessoas saiam das margens e possam retornar. Retornar para onde? Retornar para sua família, retornar para o templo, retornar para a sinagoga, retornar para a vida normal, retornar para o meio das pessoas, para o meio da comunidade de fé. É isso que Jesus faz quando ele toca num leproso e o cura. Quando ele fala com um publicano e o traz de volta para a comunidade, caso de Zaqueu, por exemplo. É isso que ele faz quando ele fala com um gentio, com uma gentia, no caso da mulher samaritana, por exemplo, e traz de volta para o seu centro, né? E faz com que ela tenha condições de estar no meio, de estar inserida na sua comunidade de fé. E ela agora se torna uma grande evangelista. No embate entre Jesus e os fariseus, Jesus sempre questiona esse código de pureza. E não simplesmente porque, eu não concordo com o código de vocês. Jesus questiona pelo fato de que ele vai ao encontro de quem realmente necessita dele. Os fariseus cobravam muito de Jesus. Por que ele não faz o que os costumes dizem? Né? Por que ele come junto com pecadores? Por que ele se assenta à mesa junto com os pecadores? Por que ele frequenta a casa de pecadores? Eles são impuros. Eles são considerados impuros. Como assim Jesus vai na casa deles? Como Jesus toma uma refeição junto com eles e ainda por cima não lava as mãos? Que absurdo, né? Jesus, então, o tempo todo tenta mostrar para os fariseus que eles precisam enxergar as pessoas acima ou além das leis. E é preciso que as leis estejam a serviço da vida e não a vida a serviço das leis. O terceiro detalhe que eu quero aqui frisar para a gente é a questão do diálogo entre Jesus e os fariseus. O que de fato contamina? Os fariseus estão preocupados com a sujeira das mãos. E lá no código da Mishnah, no código de pureza, então, havia uma descrição sobre como lavar as mãos antes de uma refeição ou para adentrar ao templo. A descrição era tão detalhada que dizia até mesmo a quantidade de água que devia ter na bacia e quantas vezes as mãos deveriam ser lavadas e enxaguadas. Mas Jesus propõe para eles uma outra forma de pensar. A lógica de Jesus é diferente. E ele diz, o que contamina não é o que vai entrar pela boca. Ao pegar um alimento sem lavar as suas mãos, não é esse tipo de contaminação que Deus está preocupado. Ele está preocupado com o que sai da sua boca. É o que vem lá de dentro do seu coração e que sai por sua boca. Ou seja, as suas palavras, os seus pensamentos que te conduzem às suas palavras, os seus sentimentos que os conduzem às suas palavras e, lógico, que geram ações. Jesus está preocupado com isso. E ele entende, então, que há algo que precisa ser transformado nessa conduta dos fariseus. Jesus, então, diz para eles o seguinte, que eles precisam compreender que é necessário haver pureza não simplesmente superficial, não só a limpeza das mãos, mas é preciso haver pureza no seu coração, na sede dos seus pensamentos e das suas emoções.
No tempo bíblico, a sede das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos é o coração. A gente sabe que é o cérebro que faz tudo isso. Mas vamos pensar aqui, né? Seja cérebro, seja coração. Vamos pensar, o que é que vai dentro do seu coração? Tem como limpar com água e sabão? Não tem. Hoje a gente precisa lavar as mãos o dia inteiro, né? O tempo todo, por causa de contaminação com coronavírus. Lava a mão com água e sabão, passa álcool gel, a gente está, né, assim, com um cuidado muito grande com essa questão da higiene pessoal, da higiene da casa. Mas será que nós estamos limpando a casa em que o Espírito Santo habita? Será que nós estamos buscando a limpeza e a pureza que sabão nenhum pode limpar, mas só Jesus pode purificar? O Salmo 24, cantado, ele dizia assim: Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. É justamente isso que Jesus propõe para os fariseus. Ele propõe que é preciso ir além da superficialidade. É preciso ir além daquilo que os outros estão vendo que está limpo. É preciso ir na profundidade daquilo que precisa ser lavado, limpo, purificado. Para encerrar, eu quero ajudar aqui na compreensão do lugar da tradição. A tradição por si só não é ruim. Pelo contrário, a tradição nos ajuda e é um legado para nós. Para nós cristãos, particularmente para nós cristãos e cristãs metodistas, tradição tem um profundo significado. Dentro da forma como John Wesley identificava, né, como fontes do conhecimento religioso, ou seja, uma das formas de se conhecer a Deus é através da tradição. Então, para nós, a tradição é muito importante. Não só a tradição mais próxima de nós, né? Mas desde a tradição dos patriarcas da Bíblia, Abraão, Isaac, Jacó, a forma como eles identificaram as suas experiências com Deus. A tradição dos padres, dos pais da igreja, né? Os primeiros padres que deram ali continuidade ao ministério apostólico, né? Dos discípulos de Jesus. A tradição dos primeiros concílios da igreja cristã, e que estão narrados lá no livro de Atos dos Apóstolos. A tradição da reforma protestante, nós trazemos com muita força isso para nós, né? Desde a reforma lá com Lutero até os dias de hoje. A tradição wesleyana, a forma como John Wesley pensava, a forma como os primeiros metodistas agiam, né? A forma como foi organizada a igreja nos primórdios do metodismo. E também a tradição da nossa igreja local. Cada igreja local tem a sua tradição, a forma como sempre fez isso, a forma como identificou que nessa experiência há muito valor para nós. Então, tudo isso para nós é muito importante. Nós levamos a tradição muito a sério. Mas a tradição não pode nos enrijecer a ponto de deixarmos de lado as necessidades do próximo. É sempre preciso olhar a necessidade do próximo e rever as nossas tradições à luz da palavra de Deus. Não é simplesmente jogar fora ou abandonar uma tradição porque nós achamos que está ultrapassada. Não é isso. A tradição ela sempre olha para a palavra de Deus e também a reinterpreta. Por exemplo, nós metodistas não servíamos Santa Ceia para as crianças até algum tempo atrás. Mas olhando para a história da igreja e olhando para o texto bíblico,
nós metodistas compreendemos que Jesus abriu a ceia para todas as pessoas. E as crianças também são pessoas de igual valor como o adulto. Então, elas também fazem parte da mesa do Senhor. Elas foram consideradas como um modelo para quem quer entrar no céu. Então, elas também fazem parte da comunhão com o Senhor. Por isso, nós metodistas revisamos a nossa tradição. E hoje as crianças também participam da ceia do Senhor. Não há nada de errado em manter as tradições, desde que elas não promovam a exclusão e desde que elas não venham a impedir que vidas sejam resgatadas e salvas por Jesus. No momento em que a tradição impede que as pessoas estejam na presença de Jesus ou sejam resgatadas por ele, aí então nós precisamos rever as nossas tradições. Também não existe nada de errado em rever as tradições, desde que não sejam sacrificados os elementos essenciais da fé cristã. Mas é preciso sempre haver muito equilíbrio e transformação da realidade, particularmente do coração de quem se achega à presença de Deus. Porque, segundo as palavras de Jesus, é do coração que procedem os maus pensamentos e também todos os desejos que nos afastam de Deus. Essa pureza superficial que os fariseus estavam cobrando dos discípulos de Jesus é uma pureza condenada por Jesus. O que está por fora e que todo mundo consegue ver precisa estar limpo depois que a pureza interna acontece em nós. O principal movimento de purificação, de limpeza, de transformação que precisa existir em nós é aquele que começa de dentro para fora. E que aí sim gera pureza, limpeza e transformação externa. E que os demais irmãos e irmãs conseguem ver. É essa pureza que Jesus procura em nós. É essa pureza que nós devemos buscar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você se encontre limpo de mãos e também de coração para estar na presença do Senhor e dos irmãos e irmãs, gerando assim muita comunhão e amor entre nós. Amém.